Olá, eu sou Rafael Foster, faço parte do time de engenharia da Sophos aqui no Brasil e eu vou mostrar para vocês um ataque de ransomware funcionando, tendo arquivos criptografados e depois como o nosso Intercept X, a nossa solução Next Generation de Endpoint, que conta com a tecnologia de XDR, consegue aí trazer de fato uma grande proteção para o seu ambiente, especialmente contra ransomwares. Ao fim, a gente vai mostrar como a gente consegue consolidar tudo isso dentro do Sophos Central e mostrar aí, de fato, como a gente consegue buscar e fazer uma investigação aí em ataques mais sofisticados como esses. Então, nesse caso aqui, eu tenho um computador convencional, né? Então eu tenho o meu Windows aqui instalado. Essa máquina com fundo do Windows padrão aqui é uma máquina que não tem o antivírus instalado, tá? Então aqui a gente pode ver que não tem nenhum antivírus aqui. E, bom, o usuário ele tem alguns arquivos aqui, então, numa pasta de documentos dele, tem arquivos PDFs com o símbolo laranja aqui, então se a gente abrir um, por exemplo, a gente vê que bom, o arquivo abre aqui, funciona, o arquivo integral. E aqui o usuário ele recebeu um e-mail, e esse e-mail contém um arquivo do Word. Então nesse arquivo do Word, se o usuário abrir esse e-mail, então, deixa eu minimizar o Outlook aqui. Então o que acontece? Bom, ele de fato ele tem aqui um arquivo do Word, não tem muitas informações, mas bom, então teoricamente isso aqui é um currículo, mas nesse caso, dentro desse arquivo do Word, existem algumas instruções para executarem comandos dentro desse computador. Tá? Então são ataques mais sofisticados que geralmente tentam enganar aí aquele usuário, e aí, com isso, estes ataques mais sofisticados, o que eles vão fazer? Eles vão aí, depois de terem enganado o usuário, né, e fingir para o usuário que era um e-mail legítimo, e que na verdade não era nada legítimo, era, por exemplo, um ataque de um phishing, esse ataque ele vai aí começar a executar alguns comandos aí dentro do computador e de fato criptografar aí quando executado um ransomware. Então a gente pode ver que já tem alguns arquivos aqui, né, que começam a aparecer algumas modificações. Bom, e agora os arquivos todos aí foram modificados. E que também eu já recebi uma mensagem aqui de um ransomware. Bom, o fundo da minha tela também foi alterado aqui. Tá? Então, eu já teve o meu computador criptografado, os meus arquivos também criptografados. Tá? Então, se eu tentar, por exemplo, utilizar o mesmo arquivo que a gente tinha mexido antes, então eu vou tentar voltar a extensão dele para PDF. Então, vamos ver se funciona, se eu consigo ler o arquivo ainda. Então, bom, eu já vejo que o arquivo já aparece como corrompido porque, de fato, o arquivo foi criptografado. Né? Vamos ver na prática, então, como é que funciona isso com uma máquina com o Intercept X instalado aqui. Então, eu vou executar exatamente a mesma coisa. Essa máquina que tem o fundo aqui do Intercept X, ela tem a nossa solução de endpoint aqui. Tá? Então, a gente pode ver que o nosso Intercept X está instalado, tudo verde aqui, tudo funcionando muito bem. Então, ela contém já a licença de XDR, tá? Então, mais avançada. Eu vou deixar ele aqui no cantinho só para a gente ver mudando o status aqui do nosso endpoint, tá? Então aqui eu vou abrir os documentos. Então, os mesmos documentos que a gente tem naquela outra máquina, tá? No máximo eu deixei nessa visualização para a gente ver a extensão dos arquivos, né, sendo modificado, tá? Então, o ransomware, nesse caso aqui, ele salva como a extensão .wasted, tá? Então essa é a extensão que esse ransomware utiliza. E agora vou fazer o mesmo procedimento. Vou abrir o Outlook. Do Outlook eu vou abrir aí o e-mail. Tá? É o e-mail da mesma pessoa, exatamente o mesmo e-mail, tá? Configurado em duas contas. E agora tenho o arquivo do Word aqui sendo executado. Bom, nesse caso, o que eu fiz? Eu deixei algumas coisas propositalmente habilitadas aqui no Intercept X para que parte do ataque funcione. Tá? Então, porque a gente queria ver de fato o ransomware funcionando aqui. Ó, bom, então a gente viu aí alguns arquivos chegaram a ser modificados, foi muito rápido que isso aconteceu. Alguns arquivos foram modificados para .wasted e depois já foram corrigidos aí para a extensão original. Então, por exemplo, esse arquivo que estava lá em cima, ele foi modificado. E aqui eu posso olhar, vou abrir esse arquivo novamente para ver se esse arquivo foi corrompido, né, ou se ele foi criptografado ou não. Tá? Então vamos abrir aqui. Ó. Então beleza, continua normal, o arquivo voltou para o local original. Então o arquivo não foi criptografado, a máquina do meu usuário ela foi isolada,
Tá? Então, como a gente percebeu que é um ataque realmente mais avançado, o próprio InterceptX ele já faz o isolamento do computador. Então, se a gente abrir, por exemplo, um Chrome aqui para tentar navegar em algum site, então aqui eu tenho, por exemplo, bom, vamos ver que o site ele não abre. Vou então abrir um outro site aí, que é um site padrão que não tem certificados nem nada. O site também não funciona. Bom, pode ver que eu não tenho acesso nenhum, porque o meu endpoint já fez o isolamento completo deste meu computador. Tá? Então, já tenho aqui em eventos a explicação de que o ransomware foi aí de fato bloqueado dentro desse computador. Né? As limpezas já foram criadas aqui também, né? Já foram executadas as limpezas. Também tem outras informações aqui, a gente não vai olhar isso aqui agora, porque a gente vai olhar lá no console, mas é importante saber que o endpoint foi isolado e o processo aqui do ransomware, então nesse caso aqui é o ransomware.exe, ele já foi bloqueado dentro do meu computador. Então, como a gente pode ver de forma bem rápida, o ransomware tentou criptografar os arquivos, a gente fez uma análise realmente a nível de comportamento, então a gente os arquivos que foram modificados, que tiveram a sua estrutura aí modificada, elas foram corrigidas, né? Então a gente conseguiu fazer um caching daquele arquivo em tempo real, analisar o comportamento do processo, e depois disso a gente viu que o ataque realmente tentou criptografar os arquivos, então a gente fez toda a limpeza aí do ransomware.exe e restaurou os arquivos para o local original, ou seja, o usuário não perdeu nenhum arquivo aí nessa criptografia. Eu sei que foi muito rápido, mas não dá para acompanhar muito bem, mas você vai conseguir ver também no vídeo às vezes com mais detalhes. Tá? Então aqui a gente tem toda essa informação. Bom, agora a gente vai fazer uma análise olhando pelo Sophos Central como que a ferramenta do XDR da Sophos, né, que ela vem de Extended Detection Response, como que essa ferramenta consegue ajudar os analistas aí a conseguir descobrir informações de uma forma muito mais simples, mas ter muito mais poder nas suas mãos para conseguir entender o que acontece mediante um ataque, seja ele o mais sofisticado ou não, e também a partir daí ele vai conseguir, tendo essas informações à mão, conseguir tomar alguma ação, conseguir iniciar aí uma resposta a incidentes. Tá? Então inicialmente aqui a gente já viu que o CryptoGuard da Sophos ele fez uma detecção de um ransomware, tá? Então ele fez uma detecção aqui neste caminho, né? Então C user public ransomware.exe, né? documents ransomware.exe. Eu poderia começar a investigação a partir desse caminho, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, copiar esse caminho, e agora eu vou em Centro de Análise de Ameaças, e a partir daqui eu vou começar aí, de fato, a minha investigação, o meu Threat Hunting. Então aqui eu tenho, por exemplo, o Live Discover, e o Live Discover é uma ferramenta que ela me permite buscar qualquer tipo de informação que eu quero dentro do meu ambiente. Tá? Então eu posso buscar tanto as informações em tempo real, consultando nos computadores agora em tempo real, em vários computadores de uma vez, ou eu posso olhar aí de uma forma um pouco mais histórica, né, e olhar há um tempo atrás o que foi que aconteceu. É importante ter esse tipo de funcionalidade, porque um ataque de um ransomware, por exemplo, principalmente esses ataques mais sofisticados, eles nunca começam no dia em que você viu a criptografia do seu ambiente. Né? Então, na verdade, os atacantes eles já estão nos computadores já há muito mais tempo, né? Tem casos que os atacantes estão lá conectados há mais de 2 meses, por exemplo, e a partir daí eles estão coletando informações do seu ambiente, eles estão garantindo a persistência, né, dentro daquele ambiente, às vezes leiloando o seu acesso naquele ambiente para outro grupo de hackers, então ele pode estar fazendo várias outras coisas aqui. Então é importante a gente ter ferramenta que vai ajudar a gente a conseguir descobrir essas informações, descobrir inclusive o que for suspeito, e a partir daí, se a gente tem informação na mão, a gente consegue tomar alguma ação. Então aqui pelo Sophos Central, a gente tem na parte de análise de ameaças, né, que faz parte aí do XDR, a gente tem a parte aqui de detecções. E aqui em detecções ele vai trazer para a gente uma lista do que ele tem encontrado de informações e de ações suspeitas dentro do nosso ambiente. Então aqui eu já tenho isso que aconteceu hoje na máquina aqui, o Windows 10. Né? Então do ponto de vista do analista, a gente olhando o vídeo, a gente viu ali, né, o ataque acontecendo, a gente viu o ransomware acontecendo, criptografando o ambiente. Então a gente sabia o que estava acontecendo, mas o analista que está sentado ali dentro de um SOC,
ele não está vendo o que está acontecendo. Então, como ele começa a fazer essas investigações? Então, essa parte de detecções vai ajudar justamente nisso. Então, aqui a gente já começa a fazer algumas análises antes de serem de fato confirmadas como um ataque, né? Como, por exemplo, alguma coisa que ainda é suspeita, né? Então, às vezes um atacante, alguém mal intencionado tentando escalar privilégios do computador, ou tentando criar uma tarefa agendada no computador, pode ser uma coisa suspeita, ou utilizar aí o que a gente chama de logins, né, que são ferramentas aí praticamente nativas do sistema operacional que os atacantes utilizam para evitarem de serem rastreados, como o CERT útil que foi utilizado nesse ataque. Tá? Então, no CERT útil, o que a gente viu de informação? Então, o CERT útil foi utilizado com o parâmetro decode para decodificar, né, para transformar o arquivo cert.crt, ou seja, teoricamente era um arquivo ali de um certificado digital, e ele transformou esse arquivo cert.crt no arquivo rensor.exe, que foi o que gerou o primeiro alerta para a gente ali, tá lá na console. Então aqui eu tenho algumas informações, tem outras informações de detecções aqui também, mas eu quero fazer uma investigação olhando que outras coisas aconteceram durante a utilização desse CERT útil, quem foi que chamou esse executável, né? Quem foi que executou de fato esse comando aí para decodificar. Então eu vou buscar mais informações. O meu ponto de partida aqui, como um analista de threat hunting, ele pode ser aqui, por exemplo, copiar o PID daquele processo. Tá? Então eu vou copiar o PID desse processo aqui. E agora eu vou em Live Discover. E aí, pelo Live Discover, como eu falei, a gente vai conseguir descobrir essas informações. Então, o Live Discover ele é recheado de várias consultas prontas que o nosso time já criou aqui dentro da console. E toda vez que o nosso time descobre algum ataque novo, alguma brecha de software nova, qualquer novidade aí no mundo de segurança, o nosso time vai sempre carregando aí com novas consultas para você testar no seu ambiente, se o seu ambiente está exposto, aconteceu alguma coisa no seu ambiente. Tá? Então, já tem muita coisa pronta aqui, mas você pode criar também as suas próprias consultas, e aí você vai conseguir também coletar mais informações dentro do seu ambiente, ou utilizar também para outras funcionalidades, né, para outras necessidades também do seu dia a dia aí. Bom, então aqui eu copiei o PID do processo, eu vou aqui em processos, e agora eu vou em árvore de processos de um PID. Tá? Então, bom, aqui eu vou colocar o PID que eu copiei, retirar esses espaços. Meu endpoint já está selecionado aqui, nessa máquina Windows 10, que a gente já tinha visto ela aqui antes. Então agora, em tempo real, o Software Central entrou no computador, buscou as informações de processos que eu queria e já me trouxe todas as informações aqui. Tá? Então aqui eu posso ver que o meu processo que eu coloquei, ele foi o último, né? Ele é o último da lista, então é o CERT útil. E aqui eu posso ver como é que foram carregados os processos. Então aqui eu tenho processos iniciais do Windows, que são padrões aqui, né? Então SMS, WinLogon, User Init. Então quer dizer só que a máquina foi iniciada, né? Então processos convencionais. Aqui eu tenho o Explorer da máquina, também nada demais, né? Então que é o desktop da máquina em si. E depois disso eu tenho o Outlook, ou seja, o Outlook, ele carregou aí o WinWord. Do WinWord abriu aí alguma coisa suspeita, então abriu um prompt de comando. Isso aqui já não é convencional, não é normal a gente ver uma coisa assim. Tá? E daqui ele também abriu o PowerShell, outra instância de PowerShell, até que executou um cmd com o comando aqui certútil.exe. Tá? Então aqui eu já tenho toda a árvore de processos, já sei exatamente tudo o que aconteceu, né? Olhando aí o passado desse arquivo, como é que foi executado, e aí eu posso olhar, por exemplo, que outras ações a gente viu aqui. Então, por exemplo, desse PowerShell, que informações a gente tem do PowerShell? Então a gente tem a linha de comando que foi executada dentro do PowerShell. Então aqui eu tenho, por exemplo, nesse caso, foi utilizado aí uma técnica para tentar obfuscar as informações. Então isso aqui é um Base 64. Tá? Então se eu copiar aqui esse Base 64, eu posso utilizar aí uma ferramenta que a gente chama de CyberChef. E aí, com o CyberChef, eu vou conseguir decodificar essas informações. Então eu vou colar isso aqui. Tá? Eu vou remover o que não me importa, que é o PowerShell. E agora eu vou utilizar aqui um from base 64 e um padrão. Bom, então ele já tirou a decodificação aqui, mas ficou um pouco esquisito. Então aqui eu vou olhar aí um decode text. E aí, esse é o decode text padrão aí do PowerShell. Aí a gente utiliza 16LE 1200. Tá? Então nesse caso, já tem qual foi o comando que foi executado aqui dentro.
tá? Poderia buscar essas informações, abrir esse arquivo para ver o que é, mas também não quero alertar aí o atacante que eu estou já fazendo alguma investigação, então eu vou continuar a minha investigação sem tentar alarmar aí, me conectar no servidor do atacante. Então, qual foi o próximo passo? Então ele executou esse outro PowerShell, que tinha mais informações aqui dentro, realmente é um PowerShell bem com vários comandos. Eu vou copiar ele aqui também, vou apagar aqui que não me importa, e, bom, eu já tenho todo o caminho aqui, o que foi executado, todo o comando que foi executado aqui dentro. Tá? Então aqui eu já tenho PowerShell.exe, eu tenho mais um comando aqui também que foi utilizado, eu tenho o caminho da pasta do próprio usuário, User Profile, e depois eu tenho a informação que a gente já tinha visto, né? Um cert útil fazendo o decode do cert.crt para rensor.exe. E depois disso, ele executou aí rensor.exe "-e", imagino eu que seja uma opção, um switch aqui para pedir a criptografia, né? Para executar a criptografia. "-p" deve ser um path, né, um caminho, e qual que é o caminho que eu quero. Tá? Então aqui tem userdir, a pasta do usuário, /documents. Tá? Então aqui eu já tenho uma informação bem completa, eu já consigo fazer aí toda uma investigação, consigo fazer várias análises. Então por aqui, pelo Sophos Central, eu já consigo gerar aí várias estatísticas também desse caso. Tá? Então, outra coisa também poderia olhar aqui, então, cada um desses 3 pontinhos que a gente vê aqui, a gente chama de pivot tables, né, muito parecido com o Excel, e aqui ele vai me dar outras consultas que eu posso executar a partir desse dado obtido. Então, por exemplo, a partir de um PID, eu posso buscar outras informações, a partir, por exemplo, do nome de usuário, eu posso buscar outras informações, através de um caminho, por exemplo, eu posso buscar outras informações, de um IP, então eu posso buscar muitas informações dentro do próprio Sophos Central ou fora do Sophos Central também. Tá? Então aqui, por exemplo, a partir desse PID, o que eu poderia ver? Então eu poderia ver aqui interações com o sistema de arquivos olhando para esse PID. Tá? Então eu poderia buscar essas informações ali. Eu vou fazer uma outra análise que para mim eu acho que vai ser bem importante. Então nesse caso aqui eu vou copiar essas informações. Vou colocar aqui, mas na verdade só para utilizar como bloco de notas. Eu quero fazer uma análise do que é esse arquivo, por exemplo. Né? Então, aqui rensor.exe. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu volto aqui, vou procurar a categoria de arquivos. Então, arquivos. E aí eu vou procurar aqui hashes de arquivo. Tá? Então, esses hashes de arquivos aqui eu vou copiar o rensor.exe e mandar ele executar novamente. Tá? Então, é importante notar que toda essa consulta eu estou fazendo pelo Sophos Central, pela minha console em cloud, eu me conecto no computador aí do usuário de forma bem rápida, e poderia marcar mais computadores também se tivessem envolvidos aí nesse incidente, mas no caso não estão, só tem um computador envolvido. Mas a partir daí eu consigo ver o quão rápido é para a gente ter acesso a esses dados. Tá? Então aqui eu pedi para ver os hashes do arquivo, ele já me mostrou qual que é o arquivo que a gente trouxe, foi buscar essa informação, né, o rensor.exe, e quais são os hashes dele, tanto o hash MD5, o SHA-1 e o SHA-256. Pelo SHA-256, o que eu posso buscar de informação? Eu poderia buscar outras informações no Sophos Central, buscar outras consultas, mas eu também tenho essa parte aqui de enriquecimentos, onde eu consigo buscar informações de fora do Sophos Central, ou seja, aqui eu vou fazer um lookup com o VirusTotal. Tá? Então se eu mandar aqui essa informação, ele vai me conectar no VirusTotal e vai me informar exatamente aí se esse arquivo foi visto, que nesse caso é um arquivo que nunca foi visto antes. Então, se ele é um ransom e ele nunca foi visto antes por nenhuma solução de segurança do mercado, muito provavelmente esse é um ataque muito mais direcionado para minha empresa, direcionado para mim especificamente, e a partir daí, então, bom, eu preciso realmente fechar aí melhor as minhas proteções, por exemplo. Tá? Outra coisa também que seria bem bacana aqui também, olhando para o caminho do arquivo, eu consigo buscar aqui também, pedir para gerar um caso de ameaças, por exemplo. Tá? Então, uma vez que eu vou gerar esse caso de ameaças, ele vai, aqui dentro do Sophos Central, ele vai gerar esse caso, e aí, uma vez que esse caso de ameaças for gerado, ele vai aparecer aqui pra gente em casos de ameaças e gerados pelo admin. Tá? Então aqui ele já tem o rensor.exe Windows 10, é um dos casos, né, semelhantes com esses aqui, por exemplo. Então ele já me traz aí tudo o que aconteceu no meu computador aí de uma forma visual e gráfica. Tá? Então aqui esse gráfico é um pouco avançado, mas eu posso ir dando
zoom aqui e eu ver exatamente, eu vou ver aqui exatamente o que aconteceu. Então, nesse caso, tudo começou com o Outlook, né? Então o Outlook começou aqui para mim. O Outlook ele abriu o arquivo currículo para a vaga de recepcionista. Desse arquivo ele abriu o Word, do Word ele abriu o prompt de comando, PowerShell, tudo ali que a gente viu também naquela investigação. Mas assim também é uma forma visual muito mais fácil de a gente conseguir entender aí o que aconteceu durante uma ameaça. Uma coisa importante dizer é que esse gráfico ele vai ser gerado também automaticamente pelo Sophos Central à medida que a gente vê um ataque acontecendo dentro do seu ambiente. Então, no caso do Ransom, por exemplo, a gente viu o Ransom funcionando, o gráfico já foi gerado também automaticamente. Mas e quando o ataque ainda não aconteceu de fato, né? Ou seja, não teve nada confirmado como um Ransom, por exemplo, executando no meu ambiente, mas existe um atacante conectado na minha máquina fazendo outras coisas, né? Buscando informações, executando o cert útil, como eu testei aqui. Então, esse tipo de coisa a gente vai conseguir analisar com o Live Discover, e se a gente tem ferramenta para analisar isso, a gente pode até conseguir de fato aí parar um ataque, né? Evitar que o ataque de fato aconteça dentro do meu ambiente. Então o anti-ransomware aqui ele foi capaz de detectar isso e fazer o bloqueio, mas se a gente puder parar o ataque aí ainda na sua fase inicial, é melhor ainda. Tá? Então aqui eu tenho toda essa visão, a visão, por exemplo, do arquivo, né, o ransomware.exe. Neste caso, então aqui, inicialmente, pela inteligência artificial, ele já tem uma péssima reputação, mesmo que ninguém tenha analisado, né, como eu mostrei ali no VirusTotal, a gente consegue gerar uma análise de reputação desse processo, porque a gente tem aí a inteligência artificial do nosso Deep Learning analisando tudo isso. Tá? Bom, aqui também tem uma sequência informando aí tudo o que aconteceu em cada tipo de filtro aqui, então posso olhar a parte de processos, de arquivos, né, arquivos de negócios que foram manipulados, conexões de redes, então chaves de registro, então eu posso ver aí todas essas informações. Tá? Então aqui fica bem fácil, aqui é o ransom.exe, eu já tenho uma visão bem completa aí do que aconteceu nesse caso. Bom, por último, se eu precisar de fato então tomar alguma ação, fazer alguma remediação nesse computador, nesse caso aqui o endpoint ele já fez a limpeza, já faz o isolamento e tudo mais, então a gente pode até olhar aqui na parte de alertas, eu vou buscar aqui pelo o alerta focado nesse endpoint, eu não quero ver todos os alertas do meu ambiente. Então, aqui nos alertas a gente já tem esse CryptoGuard aí fazendo todo o bloqueio, tá? Então, nesse caso, ele já me dá a informação de que a gente limpou esse arquivo, né? Então a gente fez o bloqueio do ransomware.exe, bloqueamos o ransomware e restauramos os arquivos criptografados, tá? Então a gente já tem a visão de quais arquivos ali a gente fez aí a limpeza. Então tem toda uma informação completa do processo aqui. Mas vamos supor que, nesse caso, exista algum resquício, alguma coisa que ficou na máquina aí durante esse ataque. Então, sei lá, o ataque do hacker, ele deixou uma tarefa agendada no meu computador. Como é que eu faria, então, para ir lá e remover essa tarefa agendada? Então eu poderia vir aqui em dispositivos, olhar para a máquina que foi infectada, nesse caso ela está até com o status em vermelho aqui, porque essa máquina está isolada, ó, então ela foi automaticamente isolada, e agora posso executar aqui o Live Response. Então com o Live Response eu vou conseguir aí, vou dar algum motivo do porquê eu estou conectando nesse computador, e uma vez que eu já dei esse motivo, agora eu consigo me conectar automaticamente dentro do computador e a partir daí, se eu tenho um acesso completo no computador, eu consigo executar tudo o que eu quiser. Eu posso fazer tanta parte de remediação, executar algum script, mudar alguma configuração. Posso, por exemplo, aqui eu tenho um prompt de comando, mas eu posso entrar no PowerShell, né, para quem gosta de algo um pouco mais avançado, né, então eu poderia entrar aqui no PowerShell. E a partir daqui eu entro no PowerShell, então eu consigo fazer uma remediação completa no meu computador, sem que o atacante saiba que eu estou conectado, isso aqui é muito importante, sem atrapalhar o usuário também, né? Então o usuário pode continuar trabalhando, ele nem sabe que eu estou aqui trabalhando também, que eu estou investigando a máquina dele, posso executar scripts, como eu já comentei, e tudo isso, tudo que eu fizer aqui, vai ser completamente auditado pelo Sophos Central. Então a gente vai mostrar tanto quem é o admin que está se conectando, quanto o que ele está fazendo aí nessas máquinas remotamente, tá? Uma coisa importante, para a gente garantir a segurança, garantir que nem todo mundo vai se conectar remotamente na máquina dos nossos usuários,
A gente garante aí que o usuário, o administrador, ele precise ter o segundo fator de autenticação habilitado e validado para ele conseguir conectar nessa tela. Se ele não tiver o duplo fator de autenticação validado aí, ele nem consegue conectar aí nessa ferramenta aqui do Live Response e também não vai conseguir executar nenhum tipo de comando remotamente.